Olá, está no ar o programa Isto é Igreja desta semana. A partir de agora, você, telespectador, terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Semana Santa, porque ela é tão importante para a Igreja Católica. Também sobre você ter um momento tão íntimo com Deus durante a Sexta-feira da Paixão. Isso e muito mais a partir desse momento. A Igreja Católica se reúne durante 40 dias em todos os anos. É a chamada Quaresma, período de reflexão e lembranças também das aflições de Jesus Cristo no deserto, até a grande festa, a Páscoa. A partir de agora, você irá conferir uma entrevista com o padre Amarildo Luciano, que relata a importância desta época. Desde a quarta-feira de cinzas, a Igreja Católica vivencia o período da Quaresma, um período de reflexão, jejum, abstinência e oração. E para falar um pouco mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o padre Amarildo Luciano. Ele é o pároco da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Educandos, aqui em Manaus. Padre, esse é um momento muito forte para a Igreja Católica. Qual o principal propósito da Quaresma para os católicos? A Quaresma, como você disse, é um tempo especial, nos faz recordar alguns acontecimentos bíblicos importantes na história do povo de Deus. Afinal, o número 40 por si só já tem um simbolismo muito importante. A gente vê a história dos 40 dias que Noé passou construindo a arca, segundo o relato do dilúvio. A gente lembra os 40 anos da caminhada do povo pelo deserto, depois de sair da escravidão do Egito, passando para a Terra Prometida. A gente lembra os 40 dias que Moisés ficou no deserto, na montanha em oração, e recebeu de Deus as tábuas da lei. A gente lembra o início do ministério de Jesus, que ficou 40 dias no deserto em oração e em jejum. E aí, nesse período que antecede a maior celebração da igreja, que é a festa da Páscoa, a igreja reserva 40 dias de especial preparação para celebrar o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. É um período, então, de preparação. É um período que antecede um outro tempo, que é o tempo da Páscoa. É um período em que a igreja chama para uma vida mais intensa de oração, para uma séria reflexão de vida, para mudança de mentalidade, mas também mudança de comportamento, sobretudo, para uma participação mais ativa na vida da comunidade, e, sobretudo, assumindo gestos concretos que indicam conversão. Conversão não acontece num dia, a conversão ela é um processo. Ela é um processo e a igreja nos chama durante esse tempo a refletir seriamente sobre o nosso processo de santificação pessoal. Santificação não significa perfeição. Aqui nesta terra não existe ninguém perfeito. A perfeição seria um mérito. A santificação ela é graça de Deus. Deus vai concedendo essa graça, nós vamos acolhendo e transformando em ação no nosso dia a dia. No tempo da Quaresma, então, a gente é chamado a vivenciar de maneira mais intensa esse processo de conversão a que todo cristão é chamado. Quem de nós não precisa se converter um pouco? Esse período da Quaresma também é marcado pelo ano da misericórdia que a Igreja Católica vivencia. Isso fortifica, reforça também a reflexão cristã para o mundo atual que nós caminhamos. Se as pessoas tiverem prestado bastante atenção na liturgia durante esse tempo da Quaresma, elas devem estar muito leves, porque a liturgia toda veio falando de misericórdia. Primeiramente, a gente assiste aí alguns momentos mais fortes, mais profundos. A gente vê Jesus indo para o deserto da Judéia, e lá fazendo seus 40 dias de jejum e oração, depois sendo tentado e vencendo. Também já nos traz uma mensagem. Na vida existem as tentações, mas nós podemos vencer com Deus, porque Ele venceu. Depois a gente vê Jesus indo ao monte, e lá no monte se transfigurando diante dos seus discípulos. O seu rosto muda de aparência, fica brilhante. E ali o Senhor comunica: este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Somos chamados também a escutá-lo. Nós meditamos também, dentre outros evangelhos, a gente medita especialmente o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, a história do Pai misericordioso diante do Filho pródigo.
O filho que vai, que apronta, que chega ao fundo do poço, mas que cai em si, assume o seu erro e resolve voltar. A gente vê aí a liberdade de Deus, Deus extremamente tolerante, que permite que os seus filhos, querendo partir, partam. Querendo ir, podem ir. Aprendem com seus próprios erros, as consequências das suas próprias escolhas. Mas na hora que querem voltar, o Pai se mostra extremamente misericordioso. É muito interessante que o Evangelho diz, no capítulo 15 de São Lucas, que quando o filho vinha voltando, o pai, ao vê-lo, encheu-se de compaixão e correu ao seu encontro. É assim que Deus é conosco. Depois nós meditamos, já nessa penúltima semana da Quaresma, nós meditamos a história da mulher pecadora, que tinha sido surpreendida em flagrante adultério e levaram a Jesus para ser condenado, para ser apedrejada. Na verdade, queriam armar uma cilada para o Senhor. Ali o Senhor dá uma lição de misericórdia do ser humano para com os outros e de Deus para conosco. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aqui é a dinâmica da vida cristã. Aquelas pessoas que queriam apedrejar a mulher eram aquelas que se achavam mais justas do que ela, mais santas, e se achavam no direito de condenar. E Jesus vai ensinar que nós devemos agir diferente. Nós devemos perdoar o outro não porque nós somos santos, porque nós somos justos. Devemos perdoar porque nós também somos pecadores. Quem de nós não precisa de perdão? Jesus disse na oração, nos ensinou: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. De fato, se nós não perdoamos, nós não temos condições de pedir o perdão. Então, durante o tempo da Quaresma, a liturgia vai nos apresentando constantemente o rosto misericordioso de Deus. Qual a reflexão depois desse período quaresmal que nós vivenciamos? Qual a principal reflexão que nós católicos podemos ter para seguir adiante na caminhada cristã esse ano até completarmos? Depois da Quaresma vem a Páscoa. A Páscoa é a maior festa da igreja, a ressurreição, a força da vida, é a vitória da vida sobre a morte. Jesus venceu para nos dar garantia e esperança que nós também venceremos. Na carta de São Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz: Cristo ressuscitou como primícia dos que morreram, e se ele não tivesse ressuscitado, vazia seria a nossa fé. O que nos move é a fé na ressurreição. A maior festa da igreja é a Páscoa. Natal tem a sua importância, o nascimento de Deus, nosso meio. Mas nascer, muitas crianças, todos nós nascemos. Agora, ressuscitar, aí está o diferencial. Quando Jesus ressuscitou, ele mudou totalmente o rumo, o sentido da vida do ser humano. Ou seja, a gente ficou consciente de que a nossa vida não termina aqui na Terra, mas depois daqui ela continua numa outra dimensão. E o Senhor nos garantiu isso, não é? Ele disse com suas próprias palavras: aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí nós celebramos vitória, portanto, alegria. Alegria hoje no Brasil se propaga, com certa razão, os problemas que nós estamos vivendo, e isto tende a se tornar um pessimismo generalizado. E aí a igreja vem com a mensagem do Evangelho, que significa boa notícia, anunciar a esperança. O Papa Francisco tem recorrido sempre a esta palavra para que nós cuidemos, para que nós não percamos a esperança. E a ressurreição é a melhor e maior mensagem de esperança para o mundo. Para o mundo. Padre Marildo, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua reflexão compartilhada conosco aqui no programa Isto é Igreja. Que assim esse período quaresmal fique marcado em nossas vidas, que traga mudanças e também um ambiente mais misericordioso para a nossa igreja, uma vez que já estamos vivendo um ano da misericórdia, e que isso realmente traz conosco um Deus mais vivo, um Deus de mais amor.